Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, até aqui temos estudado o capítulo 1 desta quarta parte, que se trata das penas e gozos terrestres. Estamos estudando o tema desgosto da vida, suicídio, que faz parte deste capítulo 1. Este é o quinto vídeo que tratamos deste tema, desgosto da vida, suicídio. Para este vídeo, há um comentário de Allan Kardec sobre este assunto. Ele apresenta um comentário, que é um resumo, ainda que com acréscimos de informações, em 3 parágrafos, que é o seguinte: a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Quando a gente reencarna, no planejamento da encarnação, estabelece-se o tempo em que aquela pessoa permanecerá encarnada. Esse tempo é definido pela energia vital que é associada àquela pessoa encarnada, e que nós chamamos de duplo etérico. Não é? É um corpo de energia. É como se fosse uma bateria de um carro. Tem a bateria. Quando acaba a bateria, o carro para. Mesma coisa, energia vital, como se fosse assim. Ora, se a pessoa interrompe a encarnação antes que esta energia se esgote naturalmente, a ligação entre o corpo espiritual e o corpo material, que se dá através desse duplo etérico, essa ligação permanece. Ainda que o corpo esteja morto, a ligação de energia entre o corpo espiritual e o corpo material permanece. Aí a pessoa não se desliga do corpo material. Então veja, quando ele fala que, ao passo que em caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente. Este quantum de energia que está no corpo duplo etérico, esse duplo etérico é matéria, está ligado ao corpo físico. Não é? É um meio de ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Está em frequência vibratória entre os dois. É um meio de ligação. Não é? Aí, ao passo que, em caso de morte natural, essa ligação se enfraquece naturalmente. No caso de interrupção pelo suicídio, permanece aquele quanto de energia mantendo a ligação. Isto é muito sério, porque durante esse período em que o corpo físico está morto, mas a energia que liga o corpo espiritual ao corpo físico permanece. Enquanto aquela energia do corpo vital permanecer, esta ligação permanece, a menos que haja uma intervenção das entidades superiores que coordenam aquela encarnação. Não é? Então veja,
A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção, aquela questão de energia. Há casos em que esta ligação, enquanto ela não se esgotar, se a pessoa estava planejado uma vida de 80 anos, ele interrompe com 40, vai ficar 40 anos ligado àquele corpo físico. Ainda que entre em decomposição total, a ligação permanece. Naturalmente, não são todos os casos, né? Não é geral esse efeito, mas em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem. E cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Porque quando a pessoa começa a se ela se dá conta que não morreu. Porque a consciência não está no corpo físico, está no corpo espiritual. Ela continua viva, só que tem esse problema do corpo físico. É como se a pessoa estivesse morta, o corpo está morto, mas a pessoa está viva. Então está nessa dupla situação que gera extremas dificuldades. E a pessoa, reconhecendo que cometeu um erro, ela entra em estado de culpa, porque é uma ofensa à bondade de Deus que nos concedeu a encarnação. E um desrespeito àqueles que amamos, de quem dependiam de nós, ou que nós dependíamos de alguém. A todo este conjunto de pensamentos e sentimentos que envolve aquela pessoa que se sente então culpada, não é? Assim é que certos espíritos que foram muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. O que levou ao suicídio? A pessoa não foi resignada para suportar. Então ela precisa desenvolver esta força de resignação de enfrentamento dos problemas. Não conseguiu, fugiu pelo suicídio, retorna para novas provas que submetam aquela vontade à vitória sobre o arrastamento, não é? Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de alçarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. Naturalmente, a pessoa está prisioneira da sua culpa, das suas ligações entre o corpo espiritual e o corpo material. Ela queria ir para um mundo melhor através do suicídio, é aí que não vai conseguir mesmo. Então, tem que começar de novo. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Os relatos são impressionantes dessa área, não é? A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Kardec nos traz as questões. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração a uma lei moral. Não é? Consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido
pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário. É o que se dá, como no ensino, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Nós temos dentro de nós uma força divina que nos impulsiona ao progresso. E todas as experiências que nos são concedidas na encarnação, elas estão nesse sentido. As aflições fazem parte de processos de desenvolvimento, não é? Da vontade, da persistência, não é? Da superação dos apegos às coisas materiais da vida. Então, a encarnação é uma concessão da misericórdia de Deus. Deus tem as suas leis escritas em nossa consciência. Nós compreendemos essas leis. Se nós contrariamos essas leis que estão em nossa consciência, nós entramos em desequilíbrio. Então é necessário vencer essas provações. Se sucumbimos numa encarnação, vamos começar de novo aquela prova para desenvolver aquela virtude. Não é? Esta é a ideia, para que aquela força que nos induz ao progresso, que é uma força divina que existe em tudo que é a criação de Deus, prossiga. Se nós interrompemos, a pressão interna através da consciência é muito grande e traz o sofrimento. Não é? O estudo deste tema, em que pese se tratar de consequências extremamente dolorosas para a família, para a pessoa que pratica o suicídio, ele é fascinante, porque nos leva a refletir sobre a própria existência, sobre a própria razão de viver. Então é interessante se conhecer mais sobre esse tema. No primeiro vídeo e no segundo vídeo, nós citamos aqui várias obras espíritas que tratam detalhadamente sobre esse tema. Quem quiser saber mais, não é? O Desgosto da Vida, Suicídio 1 e Desgosto da Vida, Suicídio 2. Nós citamos ali vários livros que tratam deste assunto. Muito bem. Com isto, Allan Kardec encerra o estudo do tema Desgosto da Vida, Suicídio. Com este comentário, encerra este assunto. E encerramos também, neste momento, o estudo do capítulo 1 desta quarta parte, que é das penas e gozos terrestres. No próximo vídeo, nós daremos início ao estudo do capítulo 2 desta quarta parte. Esta quarta parte é constituída de 2 capítulos. Então, no próximo vídeo, iniciamos o estudo do capítulo 2, que é das penas e gozos futuros. Nós estávamos estudando das penas e gozos terrestres. Capítulo 1. Capítulo 2, das penas e gozos futuros. Quando fala de futuro, na vida espiritual e assim por diante. O primeiro tema a ser estudado nesse capítulo 2, já no próximo vídeo, é o nada, a vida futura. São 2 assuntos, o nada e outro assunto, vida futura. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.